celular eu não consigo compartilhar no Facebook. Está iniciando. Então, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer quem estiver nos assistindo. Estamos em mais uma entrevista do Projeto Política e Cidadania. Vocês podem estar me acompanhando também no meu canal no YouTube, também Política e Cidadania. Hoje eu estarei entrevistando a pré-candidata a vereadora Michele Palma. Eu gostaria que ela estivesse fazendo uma breve apresentação, sobre a carreira dela, na Secretaria de Educação aqui do município. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Eu sou professora há 22 anos do município. Desde muito pequena, ontem eu também tive a oportunidade de fazer uma live com um amigo e ele fez essa mesma pergunta. Então, o magistério é a minha grande paixão, sabe, Janaína? Desde pequenininha eu sempre soube que eu queria ser professora e que eu seria professora. São 22 anos concursada na Prefeitura de Mairim, que são 22 anos de carreira. Eu fui estagiária na Escola Aliança, e desde 1995 eu trabalho com educação. Então, são 25 anos de carreira, 22 anos de Prefeitura Municipal de Mairim. Eu já tive oportunidades de ficar apenas em São Roque, em Alumínio, mas eu nunca exonerei Mairim. Por quê, Janaína? Porque eu tenho verdadeiramente paixão em servir o meu município, o município que eu nasci, que eu cresci. Então, eu já tive essa oportunidade de sair de Mairinque, até por questões financeiras, mas eu nunca saí. Eu nunca exonerei Mairinque. Eu já exonerei São Roque, já exonerei um cargo em alumínio, mas Mairinque nunca. Então, a minha formação inicial é de magistério, depois eu fiz faculdade na Uniso de matemática, depois na Uniban, que hoje é a Uninove, eu fiz pedagogia, e depois educação especial e gestão em docência, isso a nível de pós-graduação. E nesse caminhar, do magistério, eu sempre fui muito questionadora e sempre fui buscando algumas coisas para a minha carreira. Até que em 2010, após 12 anos de prefeitura, eu tive o convite para ser diretora de uma grande escola em alumínio, uma escola que ela estava assim destruída, ela estava com um grande nível de indisciplina, era um grande desafio profissional. E eu aceitei esse desafio em 2010. Fiquei lá na prefeitura, só na prefeitura de Alumínio por um tempo, afastada daqui, na direção escolar. Da direção, em 2012, eu fui para a supervisão escolar aqui em Mairim, já um cargo do executivo. Eu fui supervisora geral de educação infantil durante um ano. E nesse trabalho, daí eu tive o convite para ser secretária de educação. Então, eu fui secretária de Educação em 2015, 16 e 16, não, 2015 e 16. 14, 15 e 16. Eu fui secretária de Educação, mas tudo isso nunca esquecendo o chão da sala de aula, que é de onde eu vim e de onde eu tenho orgulho, né? E essa é um resumo aí da minha carreira. São 22 anos e agora, nesses últimos 4 anos, eu retornei às minhas atividades em sala de aula e uma grande luta aí dos servidores, porque daí a gente verificou o quanto o servidor está precisando ter voz, quando é necessário que os conselhos tenham voz. Então, a minha carreira ela é muito misturada, um misto entre a sala de aula e a luta pela carreira do magistério e a luta pelos servidores. Então, a minha carreira ela é muito dividida assim, entre essa liderança, entre liderar e me colocar à disposição dos servidores e dos professores, e do chão da sala de aula, que é o grande objetivo, as políticas públicas voltadas para a educação, Janaína. Sim, muito bom, estar ouvindo um pouco da sua trajetória, na educação, aqui do município. Eu gostaria de perguntar a relação realmente, do seu trabalho, como secretária, da educação aqui do município,
quais as funções, né, do secretário, né, da educação, e qual a relação disso com a política, né? O secretário de Educação, além dele ter um cargo técnico, porque ele tem que ser técnico, ele tem que entender de todo o funcionamento da Secretaria de Educação, ele também é um cargo político, porque ele lida ali com várias pessoas, e a política é a arte da negociação, né? Então, excepcionalmente, sobre o cargo de secretário de Educação, além de entender de todo o funcionamento dos convênios, né? Porque a educação ela é a maior pasta da prefeitura. Então, você tem que entender de orçamento público, de como gerir todo, porque a educação, todo mundo fala, nossa, o Fundeb é altíssimo, 25% é altíssimo, são milhões, né? São milhões que são enviados ao município, o município investir em educação, fora os convênios, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que manda muito dinheiro para o município, tem um dinheiro que vem direto na escola, tem vários convênios que o secretário pode pactuar para conseguir, tem o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o Programa Nacional do Transporte Escolar, então, fora cuidar, além de cuidar desse orçamento, que é o primeiro orçamento tem educação e saúde, a educação é o maior orçamento da prefeitura, é quase uma prefeitura à parte a educação, a gente falava isso quando eu estava lá, a educação ela é tão abrangente que ela é quase uma prefeitura à parte, então o secretário ele tem que entender assim, de orçamento, e o orçamento ligado ao plano plurianual e a lei orçamentária anual e as diretrizes orçamentárias, né, de toda a parte financeira. Eu lembro que quando eu estava lá, Janaína, eu tinha uma equipe muito boa, mas que eu gostava, eu tinha que saber de o que estava acontecendo em toda a secretaria, mas principalmente na parte financeira, porque se você não cuidar da destinação do dinheiro da educação, você está sendo omisso, e eu sempre, a gente ia em reuniões com o DIM, eles falavam assim, cuidado com o seu CPF, então eu tinha uma preocupação muito grande, não somente com o meu CPF, mas com a destinação dos investimentos de educação, que o dinheiro da educação, o orçamento da educação chegasse em quem tinha que chegar, que é o aluno, mas chegasse com políticas públicas que a aprendizagem, né, por exemplo, que o dinheiro da educação, ele se transformasse em aprendizagem real para os alunos. Eu acho que essa é o grande desafio de todo secretário de educação, que os investimentos de educação se transformem em aprendizagem real para os alunos. E para isso tem que entender de todo o funcionamento da prefeitura como um todo, tem que entender de licitação, tem que entender de orçamento, tem que entender de todas as leis que gerem um município. Tem que estudar muito. É importante, né, essa visão, né, realmente sobre o trabalho, né, do secretário de Educação. E é interessante, né, analisar que exige que a pessoa tenha conhecimento de diversas áreas, diversos setores ali, né, da própria prefeitura, né, ali Sim. Tem a capacidade realmente de fazer uma gestão, né, ser um gestor realmente ali, né, do setor da educação. Exatamente, tem que conhecer de tudo e tem que atos oficiais, então são vários departamentos que andam junto com a educação. E o principal, né, Janaína, além do investimento em educação, lotados no Departamento de Educação hoje de Mairink são 1.000 servidores, entre professores e servidores do quadro de apoio. Então, existia todo um respeito a esse servidor, existia todo um ouvir desse servidor, nem todas as vezes a gente conseguia fazer o que estava sendo pedido, pleiteado, mas eu entendo que eles eram ouvidos, né? Os servidores eram ouvidos.
Então, coisa que hoje é uma grande reclamação dos servidores públicos municipais, né? Nós não temos voz, e eu me sentia aí, quando podia, em alguns eventos públicos, eu falava, eu estou aqui representando vocês. E era assim que eu me sentia frente ao executivo, representando os 700 professores e 300 servidores do quadro de apoio. Como eu te falei, nem todas as vezes a gente podia falar sim, mas antes de falar não, a gente buscava todas as alternativas possíveis. Então, o respeito aos professores, as leis que regem a educação, era a premissa do meu trabalho. Sim, é muito importante, né, essa sua explicação sobre o funcionamento, né, aí do setor, né, da educação aqui no município de Mairingue. Eu gostaria de também, né, estar realizando uma pergunta relacionada à questão da terceirização, né, que tem ocorrido aqui no município. A terceirização de creches, escolas, assim, aqui no município, como, né, se deve lidar com isso, né? O que o vereador ele pode fazer em relação a isso? Porque o funcionário público, né, o concursado, muitas vezes ele se sente desvalorizado quando, né, muitas vezes Sim. ocorre essa questão da terceirização, é uma desvalorização, né, do funcionário público. Como o vereador, né, pode agir para valorizar o funcionário público, né, e não ter esse tanto de cargos comissionados que a gente vê, né, que tem essa questão dos cargos comissionados, e muitos servidores ficam preocupados, se questionando, né, toda essa situação. Sim, essa pergunta é muito importante, Janaína, porque ela vem de encontro com toda a luta dos servidores que nós começamos lá em novembro, e foi aí que nós nos unimos, e isso foi até muito bom, né? Tem coisas que são ruins, mas que trazem uma coisa boa no final, né? Nós começamos a ter atrasos nos nossos vencimentos, e isso começou a trazer a união dos servidores públicos municipais através da Associação dos Professores de São Roque região, e isso, quando os professores se uniram, os servidores também, percebendo que se a gente não se unisse, nós teríamos ainda mais prejuízos, né? Então, nós fizemos passeatas, vários encontros, e lá em novembro, nós unimos esses dois grupos através de uma comissão, e hoje a gente tem os servidores unidos, que é um grupo no WhatsApp muito atuante, e também a Associação dos Professores de São Roque região. Por que eu estou te falando isso? Os servidores tiveram que se unir, porque já perceberam ali um desleixo da administração municipal frente ao servidor. Fora que são inumeráveis os números de processos administrativos que foram instaurados injustamente para calar os servidores públicos municipais. E vindo de encontro com a pergunta que você me fez, a terceirização, principalmente da creche Bretas, é uma organização social onde não houve licitação, porque a organização social há uma dispensa de licitação, mas também há um processo sobre isso correndo no Ministério Público, porque não poderia, teria que haver licitação, mas não houve licitação da creche Bretas. As cuidadoras que estão lá, hoje foram todas mandadas embora por conta da pandemia, são excelentes. Nós não estamos aqui no mérito da qualidade do trabalho prestado, mas elas são servidoras que também são cuidadoras, né, ou auxiliares de desenvolvimento infantil, mas que ganhavam mais do que o servidor concursado. Então, o que se gastava com essa creche, que é 1,5 milhão ano, o que se gastava com essa creche municipal, que é Benedita Bretas Cruz, dava para se manter com concursados 3 ou 4 creches municipais. Aí é que entra a minha indignação, e aí é que entra a função dos vereadores, da Câmara de Vereadores, que muita gente não entende, às vezes, a função real do vereador. O vereador não é para tirar foto com a mãozinha assim, Janaína, mostrando no asfalto. Ele tem, sim, que mostrar as emendas que ele trouxe para o município, mas ele tem que fiscalizar o executivo.
E foi muito dinheiro da educação nessa terceirização da creche, o que deixou o funcionário efetivo descontente, porque a terceirização ela desvaloriza o servidor público de carreira. Ele poderia ter feito um concurso público e gastar aí 30% do que ele gastou com essa terceirização, fazendo um concurso público, efetivando pessoas para trabalhar ali naquela creche que é a Benedita Bretas Cruz. Essa terceirização através de uma organização social é o maior rombo do dinheiro da educação desta administração, né? O maior mau uso do dinheiro da educação, no meu ponto de vista, né? Onde mais mal foi utilizado os recursos oriundos da educação e da primeira infância, que é a educação infantil, né? Não precisava, era só fazer um concurso público, criar o cargo, fazer um concurso público e estaria todo resolvido. E há um descontentamento das servidoras das creches municipais, porque elas ganham mais do que as servidoras da creche. Então, além de ser um dinheiro mal utilizado, o servidor desvalorizou o servidor, e eu me pergunto, e você muito bem falou, a função do vereador frente a tudo isso era de notificar o executivo, de mandar requerimentos, de fiscalizar principalmente esse contrato, né? Fiscalizar e daí denunciar no Ministério Público, né? Se as respostas que o executivo mandou não fossem, né, assim, conclusivas, que se fosse denunciado no Ministério Público. Essa é a função do vereador, ele é o Tribunal de Contas Municipal. É isso que as pessoas precisam entender. Existe o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os vereadores, eles são o Tribunal de Contas Municipal. Eles são os grandes fiscais do dinheiro do município. Então, eles têm muito, por isso que chama poder legislativo, né? Eles têm muito poder, desde que use da maneira certa, né? Desde que use para o bem da população. Então, excepcionalmente, nesse caso da terceirização, nós temos também a terceirização da limpeza e da merenda escolar. Essas são terceirizações que funcionam, que desoneram a educação, né? Daí é um outro aspecto. Sim. Mas, excepcionalmente, a terceirização da creche não funciona. Não funciona e, além de tudo, desvaloriza o servidor público municipal. E também, todos esses pleitos que nós tivemos, nós tivemos uma lei, não sei se você acompanhou, a primeira lei de 2020 foi um grande tumulto, o projeto de lei 01 de 2020, ela tira toda a carreira de todos os funcionários públicos. Você acompanhou? Sim, acho que você pouco. acompanhou, né? Sim. Então, ela desvaloriza todos os funcionários públicos, os 1.700, porque ela fixa uma evolução salarial que nós tínhamos, né? E o servidor público municipal de Mairim, que é sabido de todos, é o menor salário da região. Então, nós também pleiteávamos pela lei complementar de lei de responsabilidade fiscal. Se o prefeito estava com problemas financeiros, nós entendemos, né? Era um ano de crise, é um ano de crise. Então, nós queríamos, nós pleiteávamos naquele momento que primeiro se cortassem os cargos em comissão, 25% dos cargos em comissão, que rege a lei, fizessem a supressão desses contratos, inclusive dessa organização social que a gente estava falando, fizesse toda essa supressão, toda essa economia, feito toda essa economia orçamentária, daí sim, até a gente sentaria para discutir um plano de carreira e que todo mundo, né, cedesse, que o servidor fosse prejudicado, mas que também houvesse ações por parte do executivo, né? Mas o corte foi só o servidor. E isso nos traz indignação até com os vereadores. A gente tira dessa lista 3 vereadores que votaram contra o projeto, mas os demais, nós tentamos de tudo, eu mesmo pessoalmente tentei conversar,
nós queríamos, né, pelo menos o diálogo, que essa lei fosse adiada e a gente não conseguiu. Mas exatamente por isso, como você falou, são os cargos em comissão que são importantes, mas que se tivesse que economizar, tinha que ser em todo mundo, não somente no servidor, né? E essa é a minha grande luta, né? Sempre foi e sempre será, né? A preservação dos professores e dos servidores públicos municipais. Sim, isso é bastante importante, né? Essa sua fala de grande relevância, né? Eu sou funcionária pública também aqui do município, eu trabalho como auxiliar de creche, sou concursada, e eu acho que essa fala foi de grande relevância, né? Em relação à responsabilidade, né, do vereador frente a essas questões, e a questão de uma boa gestão relacionada aos gastos públicos, né? Você ter uma responsabilidade com o que vai ser gasto, com o que vai ser Investido, né? realizado, uma gestão financeira, Sim. né? Sim, sim. Eu Ela é gostaria necessária, né? se você puder comentar um pouco sobre a sua motivação, né, para sua candidatura como vereadora, se você, né, puder estar comentando um pouco sobre isso. Então, Janaína, tá batendo sol aqui, mas acho que não vai. Deixa eu acertar. Janaína, você é tão jovem como eu, né? Como eu não, quando eu era. Quando eu iniciei na prefeitura, eu iniciei com 18 anos, né? E na gestão do seu João Cômodo. E daí ali, eu, professor, a gente começando, eu sempre gostei de me envolver. Eu nunca gostei, sabe, de ser café com leite. Eu era café com leite só nas brincadeiras da rua, porque eu não podia correr porque eu tinha bronquite. Então, quando eu ingressei no serviço público, sabe aquela, eu era quase papagaio de pirata, porque se tivesse que falar, eu falaria, se tivesse que me colocar, eu me colocaria. Então, eu sempre fui muito jovem, muito questionadora. Então, eu entrei na prefeitura com 18 anos. No primeiro concurso que eu fiz, eu tive o privilégio de passar, mas estudei muito, e na biblioteca, que na minha época não tinha. Na minha época não tinha internet como a de vocês, então eu estudava lá na biblioteca, porque eu não podia comprar os livros. Então, é toda uma história, né? Eu estudei na biblioteca para conseguir passar. Então, hoje, Janaína, eu sempre ligada, e quando entrei na prefeitura, em 1998, eu entrei, em 99, o seu João Cômodo, qual eu tenho, assim, profunda admiração, respeitava demais o servidor. Eu era professora de educação infantil na época, e naquela época também tinha havido a municipalização. Então, os professores de educação infantil ganhavam bem menos que os professores de ensino fundamental. Então, lá foi a minha primeira luta, né? Nós pleiteamos a equiparação salarial dos professores, né? O professor de educação infantil ganhava pouquíssimo, e o professor de ensino fundamental, quando houve a municipalização, ele entrou ganhando muito mais do que nós, que já estávamos na prefeitura. Então, eu lembro dessa sessão da Câmara, e que nós, naquele momento, nós precisávamos de união, porque se nós não levássemos muitas pessoas para a Câmara, nós não íamos conseguir ser vencedoras naquele pleito, né? Porque o seu João, ele já estava saindo, ele não tinha Câmara, como sempre acontece, né? Assim, esses problemas da Câmara. Então, eu, muito jovem, me via levando muitas pessoas para a Câmara, nem sabendo exatamente de verdade. Eu sabia que a gente tinha que estar lá e tinha que apoiar o seu João Cômodo naquele pleito. E aí, a partir dali, eu, como funcionária pública municipal, em nenhuma eleição, a começar já do ano 2000, na seguinte, eu nunca deixei de apoiar um candidato a prefeito e um candidato a vereador. Eu nunca deixei, eu sempre me coloquei. Eu acho que
nós, professores, nós somos formadores de opinião, mas nós temos que formar uma opinião crítica, falar assim, olha, eu apoio por isso, por aquilo, por esse e por tal motivo. Então, depois dessa lá, que eu era muito jovem, na Câmara, que eu vi que nós estávamos ali, na mão daqueles vereadores, e dependendo do voto deles, eu vi a importância de se colocar frente a todos os pleitos eleitorais. E Mairink, eu também sou concursada em alumínio, mas em alumínio eu nunca tive essa motivação, mas Mairink, por ser a minha cidade, eu sempre me coloquei. Então, em 2000, eu me coloquei, em 2004, em 2008, em 2012, em 2016, na complementar em 2017. Então, eu sempre estive envolvida, eu nunca deixei de me colocar publicamente, né, da minha, em cada eleição, eu fiz uma opção. E sempre envolvida com política, mas com a política, na questão de política pública, mas a política pública bem feita, eu falo, a minha filha fala, mãe, por que você gosta de política? Eu falo, porque se a política se bem feita, ela ajuda as pessoas, e nisso que eu acredito. Daí, você me perguntou a motivação. Eu tive um amadurecimento de 4 anos, né? Eu sempre me coloquei, como te falei, desde 2000. A gente não tinha redes sociais, eu fazia até já adesivei carro, tudo, né? A gente não tinha redes sociais, mas eu sempre fiz política, né? São 20 anos fazendo política. Até que depois de um amadurecimento, depois de passar bem fortemente pelo Poder Executivo, e depois de 4 anos retornando às minhas funções, depois de 10 anos afastada para cargos de gestão e 4 anos em sala de aula, e vendo as dificuldades que a gente enfrenta, eu entendi que era o momento, e principalmente, você pode ter certeza, depois do que nós passamos desde novembro, isso vem martelando que o servidor ele precisa ter voz, né? E uma voz não pode ser uma voz só uma reclamação no Facebook, uma reclamação para o nosso chefe imediato, não, o servidor ele precisa ter voz nos poderes, né? Então, daí eu me decidi, né, que não era hora só de apoiar alguém, mas era hora de também tentar, né, um cargo eletivo, né? Vai ser a primeira vez que eu sou pré-candidata, eu não sou candidata ainda, mas essa foi a minha motivação. Eu sempre me coloquei muito, eu nunca fugi da raia, eu sempre fui firme nas minhas convicções políticas, e agora eu entendi que é o momento de me colocar à disposição do meu município, mas aí me concorrendo a um cargo eletivo, à disposição do município, porque entendo como funciona a prefeitura como um todo, e em especial aos servidores e aos professores. Você pode ter certeza disso, que a minha maior motivação é dar voz ao servidor público municipal no legislativo. Sim, é de grande importância, né? Essa questão, né, dos pré-candidatos, né, a vereadores, eles terem uma visão, né, uma visão crítica sobre as situações que vêm ocorrendo, né, aqui no nosso município, principalmente relacionadas à educação, né, que, como até foi comentado, que é a maior pasta, né, aqui do nosso município, né, educação, realmente, né, é o que muitas vezes vai receber uma verba maior, vai exigir um conhecimento, muitas vezes, mais aprofundado, né, da pessoa que vai estar trabalhando, né, aí, nessa questão de gerenciar os projetos relacionados à educação. Sim. E eu gostaria que comentasse um pouco também sobre essa questão de que nas creches aqui no nosso município tem poucos professores, né, assim,
tem muitas pessoas formadas, né, em pedagogia, como eu sou formada em pedagogia pela Universidade de Sorocaba, a Uniso, mas não trabalham efetivamente como professor. No caso, eu trabalho como auxiliar de creche. Certo. E muitas pessoas têm uma formação, né? E a creche fica com poucos professores contratados ali mesmo, efetivos. Sim, E sim. fica uma situação meio complicada, porque os alunos da educação infantil, eles também precisam de um ensino de qualidade. E eu percebo que Sim. há uma desvalorização da educação infantil em frente ao ensino fundamental e ao ensino médio, né? Foi uma grande luta, né, da minha gestão frente à Secretaria de Educação. O que acontece? Em 2016, 2015, não me lembro agora, existe uma lei onde fala o quê? Que a educação infantil, ela compreende, já é, mas aí foi a lei, ela compreende 0 a 5 anos, né? 6 anos já é ensino fundamental. O que torna a creche educadora. Sim. Né? A creche, ela deixa de ser de 0 a 3 anos, ela deixa de ser um local onde a mãe somente deixa o filho para ir trabalhar e ela se torna a creche educadora. Em 2000 deixa eu lembrar, Janaína, em 2000, eu assumi a secretaria em 2015, foi em 2015 mesmo, 2000, deixa eu, porque a cabeça já, não, foi 2014 que eu assumi. Em 2014, a gente colocou um professor em cada creche municipal, porque daí o que acontece? O pré-requisito do concurso tem que ser professor de educação infantil. Então, para ter em cada creche, e dependendo, a creche Eve são 2 professoras, a creche Eve são 2 professoras, a Maria Raque, uma professora, a Benedita Eusébio, uma professora. Então, essa professora, ela que cuida do pedagógico. E daí, as cuidadoras, elas também, além de auxiliar essa professora, automaticamente não só cuidam, como você falou, as ADIs e muitas auxiliares de creche, elas têm até a formação em pedagogia. Então, é inevitável e até insano falar que não há a intervenção pedagógica por parte de vocês, né? Então, o que houve é que as ADIs hoje, elas estão no plano de carreira, as ADIs. E as ACs que desenvolvem o mesmo trabalho ainda não estão. Quando eu saí, nós deixamos um projeto do plano de carreira para incluir a auxiliar de creche no plano de carreira e no quadro do magistério. Isso ficou parado. Esses dias teve uma discussão no nosso grupo de WhatsApp que parece que modificaram, que o auxiliar de creche entrou ali como no mesmo patamar do auxiliar de desenvolvimento infantil. Mas, em termos de legislação, o que a gente precisa é saber que a creche, ela não é mais creche, ela é escola de educação infantil em atendimento de creche, atendimento integral. E que precisa, sim, ter professores concursados, lotados ali, embora o trabalho das ADIs e das ACs sejam de grande relevância, e daí elas têm que, principalmente as ACs, que eu preciso me inteirar de como está isso, precisam entrar no plano de carreira do magistério, mas pensando que pode se tornar professora só via concurso público. Não que não mereça, não que não há o preparo, não que não há o trabalho, porque as ADIs e as ACs trabalham com muito amor e fazem muito o papel do professor e até dos pais, só que para a prefeitura tem que haver o concurso público e tem que fazer o concurso para professor de educação infantil, mas daí como uma forma de valorização e uma forma real é a inclusão no plano de carreira do magistério. Isso já aconteceu com as ADIs e tem que acontecer com o auxiliar de creche. Então, a creche hoje ela é educadora, ela tem professor,
o professor trabalha, eu não sei como está agora, mas em regime de ficar 1 hora em cada sala de creche. Eu não sei se está assim ainda, Janaína. Ela não fica as 4 horas com cada turma, ela fica um pouquinho de tempo com cada turma. Por isso, a importância aí das auxiliares de creche e auxiliar de desenvolvimento infantil estar no plano de carreira do magistério, porque elas complementam o trabalho pedagógico, sem dúvida complementam. Sim. Não sei se foi claro, se... Eu acredito que ainda temos professores nas creches, né? Mas ficam muito menos tempo com a criança do que vocês, né, auxiliares de desenvolvimento infantil e auxiliares de creche, que ficam 8 horas com a criança. O professor deve ficar 1 hora e meia no máximo. Uhum. Ainda está assim? Sim. Ainda está assim, né? Sim. E também, quando eu estava frente à Secretaria de Educação, nós colocamos na educação infantil de 3 a 6 anos, a 5 anos, o professor especialista de educação física e musicalização, porque não tinha, só tinha para ensino fundamental. Então, já foi também valorizar a educação infantil como o primeiro esteio da educação básica, né? É a base da educação básica. E também a jornada dos professores de educação infantil, foi na minha gestão frente à educação. A educação que nós equiparamos a jornada de trabalho. Então, o professor de ensino fundamental e professor de educação infantil trabalha as mesmas horas que o professor de ensino fundamental, não era assim. Trabalhava só 4 horas, não tinha intervalo. Então, nós fizemos toda uma reestruturação da jornada dos professores de educação infantil. Isso foi em 2015. Em 2015, já para valorizar essa primeira etapa da educação infantil. Sim, eu acredito que ficou bem esclarecido, né, essa questão do funcionamento, né, aí da educação infantil. Precisa avançar mais, né, sempre, né? Sim, eu percebo que no Brasil, né, de forma geral, há uma desvalorização, né, da educação infantil, e eu percebo que há esse problema relacionado à quantidade de professores, né, dentro da creche. Da creche. Porque na minha visão, eu acredito que seria interessante, futuramente, né, a educação infantil funcionar de uma forma em que o professor ele pudesse ficar mais tempo realmente ali com a criança, né, acompanhando, e consequentemente com uma valorização do salário, porque vai trabalhar mais tempo. Sim. Ele vai precisar dessa valorização, né, também relacionado ao salário dele. E seria interessante que o professor ele tivesse uma participação maior, né, dentro da creche. Sim, o ideal, né, Janaína, em São Roque é assim, alumínio ainda não, que tivesse um professor para cada sala de creche, né, um professor, tem 8 salas de creche, um professor 4 horas ali cuidando do pedagógico, pelo menos a partir do berçário 1, que é 1 ano e meio, não é? São Roque só não tem no berçário 2, no berçário 1 só não tem no berçário 1, nas outras idades tem um professor que fica 4 horas, São Roque já chegou nesse patamar. Nós, na época, não chegamos, pelo menos eu falo isso da minha época, né? Porque nós não tínhamos dotação orçamentária para colocar um professor em cada sala de creche. Visto que houve essa terceirização absurda da Benedita Bretas, hoje já se tem dotação orçamentária. Então, aí é que está o dinheiro mal gerido. Então, com esse dinheiro que se contratou essa organização social, poderia-se fazer um concurso público e colocar professores de educação infantil, um em cada sala de creche. Que na minha época a gente tinha outros, era piso salarial dos professores que a gente lutou e conseguiu. Então, tinha outros pleitos para a gente lutar. Então, nós conseguimos colocar o professor na creche, não na forma com que deveria ainda, mas nós conseguimos. Então, a educação, eu sempre comento isso, ela é uma constante. Então, ela não poderia ter parado, né? Os problemas de educação e as soluções, elas sempre estão
em uma constante, você resolve uma coisa, depois você vai e resolve outra. Então, o que eu sinto é que em 4 anos se parou, né? Estão tocando barco, mas não se trouxe soluções reais e nem evoluções. A educação integral, eu consegui colocar em 4 escolas do município, a educação e ensino integral, fora as creches. E depois disso não houve mais nenhum investimento em educação integral. A mãe precisa trabalhar. Fora isso, existe também, você me falou do meio ambiente, de como você preza pelo meio ambiente. Nas escolas integrais, a gente tem um projeto de meio ambiente, pelo menos tinha na minha época, já para trazer isso para as crianças. Então, não houve nenhuma escola, abertura de nenhuma escola em tempo integral em 4 anos. Quer dizer, por quê? Por que não evoluiu? Por que a educação ela não para? Eu avancei um pouco, e o próximo secretário tinha que continuar avançando. E excepcionalmente, nas creches, não houve um investimento, houve essa organização social absurda, que cuida da Benedita Bretas, e também a educação em tempo integral não houve nenhuma evolução. Eu consegui, são 4 escolas, uma delas rural, e eu consegui implantar, e não houve mais nenhuma evolução, né, da escola em tempo integral. E falando da escola rural, também um ganho, né, que a gente teve, que existiam salas multisseriadas, né, que são salas lá no Mato Dentro, Cristal e Capuava, salas com várias crianças de várias idades numa sala só. E a gente conseguiu também acabar com isso, né? Não tem mais no município sala multisseriada. Sim. Fugindo aí um pouco do assunto. Uhum. Como foi falado, né, sobre essa questão do meio ambiente, né? Eu gostaria que a senhora comentasse também um pouco sobre a importância, né, de incentivar a questão da educação ambiental, né, desde o início aí, né, da educação infantil, e abordar Sim. também um pouco o que tem sido feito em relação à pandemia, né, aqui no município, as medidas de prevenção, essa questão de uma gestão efetiva, né, com relação aos gastos referente à pandemia, a questão realmente da prevenção do coronavírus, né? Sim, a educação ambiental, ela é importantíssima, né, Janaína? Porque a criança, você convive muito com crianças, assim como eu, e os pequenos ainda mais, eles são os maiores propagadores das coisas certas. Fala, não fume, eles não fumam. A minha filha, eu vejo agora na questão da pandemia, essa questão da máscara, da quarentena, como ela está levando a sério, né? Até ontem eu precisava ir ao mercado, ela falou, mamãe, e ela sabe disso, eu não vou ao mercado. Então, aí voltando para a educação ambiental, eu acredito nessa geração. Na minha, eu acho que não dá mais, a gente até faz muitas coisas, mas eu acredito nas novas gerações, que a gente consegue plantar boas coisas nas crianças. Então, é importantíssimo que os gestores, né, que os gestores tenham esse olhar para a educação ambiental. Mairim, que já foi considerada, ganhou um prêmio de município verde por esses incentivos, né? Na época foi a UTEP, infelizmente pegou fogo, mas a UTEP ela fazia uma brincadeira com as crianças, que a gente fazia na época o resgate de pneus e uma competição entre as escolas. E também tem a parte da tortuga, que é a DSM agora, né, que é o óleo. Mas é tão pouco, né? A gente tem que avançar muito mais. Tem a questão de reciclar lixo, Mairim, que não tem coleta seletiva, né? Coleta do lixo reciclável. E a criança separa. E as famílias separam se for pedido. Então, tem muito, e daí é o investimento lá na educação. Se a gente passar para as crianças, a gente vai conseguir.
Na época que eu estava na secretaria, a gente tinha um polo de educação ambiental dentro do horto. E as crianças, além do pessoal do horto, que a gente falava, ia até as escolas, e as escolas iam até o horto, né? Foram poucas visitas. Mas a gente conseguiu. E depois o Horto ficou nessa, né, perdeu 3 milhões, e aconteceu tanta coisa com o Horto que não podia ter acontecido por legisladores, por uma Câmara de Vereadores ruim, né? Essa guerra entre legislativo e executivo que não tem que existir. Eles têm que trabalhar em regime de colaboração. Mas nós perdemos ali a revitalização do horto, que seria um grande berço ambiental das novas gerações, né? A gente podia levar os alunos até lá, e o horto, ele me traz, talvez para você que é jovem não, mas me traz muitas lembranças, porque a gente ia passear no horto, quando o horto ainda dava para visitar o horto até pouco tempo atrás, né? Agora ele está totalmente abandonado. Né? Então, o horto podia ser um grande berçário aí da educação ambiental. Eu aposto no horto como educação ambiental. E a pandemia, Janaína, no aspecto, assim, municipal, de ações do executivo, muito triste tudo que está acontecendo. Nós conversamos antes, nós duas, o nosso município só tem 48 mil, 50 mil habitantes, para o número de infectados e de mortes é muito grande, né? Acho que nós estamos com 12 óbitos notificados, fora como que fala? Subnotificações, a gente pode ter mais números de mortos, né? Então, a gente conversava antes aqui, nós duas, é um número muito grande, e o que eu vejo é que só houve o fechamento das escolas e o fechamento do comércio, mas nenhuma ação efetiva de prevenção, né? Excepcionalmente, o meu partido, que é o MDB, entregou em forma de ofício 15 ações para o executivo, 15 ações plausíveis que ele poderia fazer para combater o coronavírus e essa pandemia tão difícil, tão desafiador, né, para qualquer gestor. E dessas 15 são 15 tópicos, nenhum deles foi feito. Não há, a gente aqui em Mairinque, eu vejo em Alumínio um centro de operações que faz tanto a educação frente à pandemia, eles soltam notas, eles soltam várias ações explicativas. Está havendo a sanitização do município de Alumínio, assim como está tendo em São Roque. Aqui em Mairinque, os vereadores, eles rejeitaram o projeto do vereador Rafael Daíp de sanitização do município, com desculpas absurdas, falando que isso compete ao executivo, tananã, se compete ao executivo, então ele que execute, né, mas não há nenhuma ação, né, apenas houve o fechamento do comércio e o fechamento das escolas. As notas são vagas, agora já houve, o governo federal já mandou 1.500.000 para o município gastar com a pandemia, e não há explicação nenhuma de como foi gasto esse recurso no município. E a gente não vê nenhuma ação no município, né? Não há sanitização, não há distribuição de máscara, não há distribuição de cesta básica, não há distribuição do kit de alimentação escolar, não há distribuição da apostila para os alunos. Mairinque simplesmente fechou o comércio, fechou a escola, acabou. Eu tive que protocolizar, Janaína, 2 documentos, um na Prefeitura de Alumínio e um na Prefeitura de Mairinque. Na Prefeitura de Alumínio, para eu conseguir entrar na Prefeitura de Alumínio, eu passei por 5 profissionais do Centro de Operações. Um me dando instruções, um me orientando para me higienizar, e 2 medindo a minha temperatura, e outro perguntando onde eu ia e quanto tempo eu ia demorar, para controle de entrada da Prefeitura Municipal de Alumínio. Eu fui na mesma hora, porque eu precisava, o mesmo documento, eu precisava levar nas 2 prefeituras que eu trabalho. Eu entrei na Prefeitura de Mairinque, ninguém me questionou, eu não achei um cartaz explicando, eu procurei álcool em gel, eu tinha na minha bolsa, eu procurei álcool em gel, eu não encontrei, pessoas trabalhando sem máscara.
Então, por aí você vê todo o desleixo em que o município enfrenta a pandemia, né? Então, se não há uma posição firme do executivo, a cidade também fica meio desregrada. A gente espera uma posição firme, né? São Roque, o prefeito faz lives, ele explica para a população o que está acontecendo. O Alumínio tem o centro de operações, né? Aqui em Mairinque você não vê nada. E tem caminhos, e tem pessoas. Nós vemos, o que nós vemos é a vigilância sanitária por meio dos seus servidores efetivos, que é a Giovana, e tem mais um servidor, que é um enfermeiro, que eu não lembro o nome agora, mas ele é muito, eu vejo ele para cima e para baixo. De novo, os servidores efetivos, eles sim trabalham frente a essa pandemia, e alguns servidores da saúde, mas nós não vemos nenhuma ação de contenção da pandemia em nenhum aspecto, em nenhuma pasta da Prefeitura Municipal de Mairinque. Sim, isso tudo é muito triste, né? Sim. E é difícil também você ver essa falta de transparência com os gastos públicos, né? E frente a uma situação difícil, né? Como essa que a gente está vivendo, né? Sim. Infelizmente, há aí uma gestão falha, né, no nosso município. Eu acredito que os vereadores, né, eles devem, né, estar se preocupando, né, com isso Sim. e tentando esclarecer essas situações para a população e procurar melhorias, né, para que realmente tudo fique esclarecido, né, o que ocorre em relação à pandemia no nosso município, para que a população ela fique consciente, né, e tenha uma confiança maior, né, nas suas lideranças, né, porque querendo ou não, uma pessoa que está, né, à frente ali da população, representando a população, ele é um líder, né, de toda forma. Com certeza. E foi eleito, né? Foi eleito por muitos mairinquenses para estar onde está. Então, me causa muita indignação a forma com que se conduz a questão da pandemia no município, né? Nós estamos aqui, eu, você, muitos servidores salvaguardados, né? Mas também, não sei se você acompanhou, existiu o pedido do retorno no ápice da pandemia, no ápice da pandemia, do retorno dos servidores do quadro de apoio das escolas, para fazer nada nas escolas. E nós entramos, o vereador Rafael da Ípica fez um ofício, o sindicato entrou, não teve êxito, mas daí eu falo a função do vereador. O vereador Rafael da Ípica fez um ofício para a Rita Sarti, ápice da pandemia, e conseguiu, era para os servidores da educação estarem trabalhando todos os dias. Hoje eles trabalham um dia só na semana, mas houve sim, assim, o pedido ainda insano de retorno às atividades laborais no ápice da pandemia. Então você vê que é uma gestão totalmente desconexa do que está acontecendo, do real motivo que estão lá no poder executivo, né? Como a gente falou, são poderes que têm que se há o poder legislativo, há o poder executivo, e são poderes que se complementam. Então há uma inércia, né? Nós vivemos hoje, infelizmente, em Mairinque, uma total inércia, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo. Nós temos aí poucos vereadores, eu cito 3, que ainda trabalham em prol da população, e alguns que trabalham aí em prol do que for mais benéfico para aquele momento. Né? A não entrega dos kits de alimentação escolar, Janaína, para mim é um dos maiores desleixos dessa administração. A não entrega de apostilas impressas para os alunos também, porque muito aluno não tem acesso à internet. Muito aluno tem acesso à internet, mas não consegue baixar lá a apostila, não tem dinheiro para imprimir a apostila. As apostilas, elas estavam vindo com uma regularidade de 15 dias, agora é para um mês, e tem aluno que eu estou muito preocupado com a questão da evasão escolar após tudo isso,
porque não há um trabalho efetivo de trazer esse aluno, de acolhida desse aluno. Eu sou muito questionadora, como falei no começo para você, e no grupo da minha escola eu fiquei no começo questionando, e não houve muitas ações da minha escola. Eu, por conta própria, fiz 7 grupos de WhatsApp com os meus alunos, eu tenho 7 turmas, e ali eu tento ajudar, e no inbox eu tento ajudar, eu faço impressão de apostilas aqui na minha casa, entrego para os meus alunos, porque eu moro no bairro onde eu trabalho. Hoje mesmo eu entreguei, veio uma mãe aqui entregar o quarto roteiro, mas eu não dou conta de tudo, né? A gente faz, mas não dá conta de tudo. Então, há um grande, assim, desleixo, né? E isso não pode continuar, né? Há de se ter uma mudança. Desde aí nós estamos, foram adiadas as eleições, vai ser em novembro, mas a gente espera uma mudança desde o Poder Executivo até o Poder Legislativo em 100%, renovar e tentar dar um reset Mairink, né? Começar tudo de novo, né? Sim, nós recebemos uma pergunta, né, que está relacionada ao plano, né, de ensino, né, aqui do nosso município. A senhora considera que o plano, né, de ensino tem sido eficaz, principalmente em relação à pandemia? Essa questão do ensino à distância, ele tem sido realizado Não. de forma correta? E em relação também à evasão escolar, né? Realmente, né, após pandemia, a gente vai ter esse problema com evasão escolar? Então, eu acredito que não, Janaína. E daí, eu vou além. É um desafio para todo gestor, né? É um desafio muito grande essa questão da educação frente à pandemia. Ninguém estava preparado para lidar com essa situação. Então, eu me coloco, né, no lugar do outro. Me coloquei lá no começo, hoje já não me coloco mais. Então, no começo, nós também fizemos uma live, eu mandei mensagens, precisa de ajuda. Só está acontecendo a educação home office porque os professores da rede municipal de Mairink se conectaram aos pais e estão fazendo esse trabalho. Os professores, quase em sua totalidade, buscaram meios de se conectar aos pais. Só está acontecendo por conta dos professores. Não há nenhuma política pública municipal. Eles simplesmente pedem para nós. E se você pensar, para mim era muito mais cômodo. A cada 15 dias eles pedem atividades, a gente faz as atividades, não há dificuldade nenhuma nisso. São anos fazendo isso, 22. Então, a gente faz as atividades, manda as atividades, eles formatam, colocam no site da prefeitura. Se eu sou uma professora acomodada, eu falo, pronto, já fiz minha parte. Mas os professores de Mairink são excelentes. Se você fizer uma pesquisa, você vai saber, eu falo com muita tranquilidade, 90% dos professores estão em grupo de WhatsApp buscando se aproximar dos pais. Então, foi isso que fez a diferença nessa homeschool, porque se você, pensando na gestão da educação, não há nada deliberado, não há nada que deu base para os professores. Eu falo por mim, eu faço porque eu busquei sozinha esses alunos, com a ajuda de alguns colegas que já tinham grupos, foram me passando os números dos meus alunos. Eu trabalho com Fundamental 2, há uma dificuldade maior nisso. Então, só está acontecendo porque os professores de Mairink não se acomodaram. Eles foram buscar os seus alunos, foram na busca ativa dos seus alunos, e eu sou uma delas. Né? Só está acontecendo por causa disso. E mesmo assim com muitas dificuldades, porque esse ensino híbrido, né, à distância, ninguém estava preparado, nem os alunos, então eles têm muita dificuldade, até na questão da regularidade dos estudos, eles não têm regularidade em casa. Eu tenho aluna, que ela se chama Michele também, que o pai perdeu o emprego, e para ajudar, ela está ajudando o tio numa marcenaria, então ela não está tendo tempo durante a semana de estudar, só final de semana. Então, os alunos também estão passando por diversas dificuldades na pandemia.
e não houve a entrega dessas apostilas para as crianças. Se houvesse, já ajudariam os professores, porque daí, quando a gente entrasse lá no grupo de WhatsApp, todos os alunos estariam com o material. Eu tenho um aluno que está no primeiro roteiro, eu tenho aluno que está no segundo roteiro, eu tenho aluno que está no quarto roteiro, tanto que eu não trabalho mais no grupo de WhatsApp com eles, eu peço para eles me mandarem as dúvidas inbox, porque cada um está em um momento daqueles roteiros, porque não foi entregue, e podia ser entregue com todos os cuidados sanitários, a gente podia, tem também, na escola tem sulfite, na escola tem um contrato de uma terceirizada aí, Janaína, uma terceirizada recebendo para dar toner para as escolas, em que podiam ser impressas as apostilas, entregue aos alunos, e nós, com todos os cuidados em regime de escala, a gente faria essa entrega. Eu me coloquei à disposição para isso, entregar a apostila na escola para o aluno, mas não houve esse trabalho por parte da secretaria, não houve essa entrega por parte da secretaria, e se não fossem os professores guerreiros de Mairinque, mal estaria chegando para os pais um pouco de informação e de conhecimento, e tem muito professor gravando vídeo, muito professor postando vídeo, eu gravo alguns vídeos, pouco, mas eu mais gravo vídeo de exercício, sou professora de matemática, e posto para os meus alunos, e tiro dúvidas em inbox, e isso só está acontecendo por conta dos professores, não há nenhum incentivo, e não há nenhum trabalho da Secretaria de Educação. Outra coisa também que acontece nos municípios vizinhos, além da entrega do material, depois de tanto se falar, entregar um livro para primeiro ao quinto ano. Os municípios dos arredores estão fazendo os ATPCs através do Google Meet, né, Meet, e estão fazendo reuniões com os professores. Aqui em Mairinque, não, nós estamos, assim, totalmente sem informações, não há reunião, nós estamos aí, se você pensar, numa zona de conforto, só não estamos porque não nos conformamos com essa situação e todos fomos na busca ativa pelos nossos alunos, né? Mas os municípios aqui, Mairinque, São Roque, fazem ATPCs com os professores, fazem reunião com os professores, coisa que aqui em Mairinque não acontece. A evasão escolar é uma preocupação, os meus alunos, eles sempre eles me mandam assim, Janaína, nós vamos repetir, se não fizer os roteiros, nós vamos repetir, e eu sempre falo para eles, façam os roteiros por vocês, porque a pandemia, ela vai trazer uma grande, e é uma coisa que me preocupa muito enquanto professora, uma questão de desigualdade social, né? A desigualdade social, ela está gritando, porque quem tem mais acesso aos meios de comunicação, à internet, está conseguindo fazer, o pai está mais presente ali, está conseguindo fazer, as escolas particulares estão com um sistema totalmente estruturado, e os nossos alunos não. Então, eu falo para ele, não pensa nisso agora, faz por você, faz para você aprender, porque quando a gente voltar, a escola lá vai ser o grande resgate dos alunos, né? Nós não vamos voltar da forma com que saímos, Janaína. Todos nós vamos voltar diferentes. E é a escola que vai fazer esse resgate, tanto dos conteúdos, que eu acho importantíssimo, mas os conteúdos, eles são importantes, mas o humano é muito mais importante. Então, se nós não trabalharmos, né, todos os aspectos humanos que a pandemia trouxe, né, muitos alunos podem estar em situação de luto, muitos alunos em situação precária, porque os pais perderam o emprego, a crise econômica é evidente. Então, se nós não trabalharmos o humano, a evasão, ela vai aumentar ainda mais, né? Eu estou preocupada com a evasão já por esse distanciamento de 4 meses, mas no retorno, que vai ser gradual a partir de setembro, né? Setembro, não sei como vai ser esse retorno gradual, Mairinque segue as diretrizes do governo do estado, então, se seguir as diretrizes, mas também der base, começa em agosto, em setembro começa esse retorno gradual, a gente vai ter que ser um retorno humanitário também,
né, e a busca ativa pelos alunos, porque a evasão já está acontecendo nesses roteiros mal distribuídos, imagina depois, né, depois quando a gente voltar. Eu falo sempre para meus alunos fazerem, criarem uma rotina de estudo e não pensarem se vão passar de ano ou reprovar, porque isso é secundário. Hoje o que a gente quer é que a desigualdade social ela não fique tão grande, tão abrangente. Sim, muito importante, né, essa questão relacionada às desigualdades sociais. A pandemia ela veio nos lembrar, né, disso, dessa questão que muitas vezes a gente não via, passava despercebido, né, essas questões relacionadas à falta de acesso a muitas coisas, né, que nossos alunos, Sim. né, acabam sofrendo. E eu acredito que agora a gente já pode ir para as nossas considerações finais, né? Se você tiver alguma consideração final para estar comentando com a gente. Sim, eu primeiramente quero agradecer, Janaína, né, por esse espaço e parabenizar, como fiz na nossa conversa anterior, né, parabenizar, né, você é uma jovem, já se colocando aí, né, à disposição do município também, porque quando a gente abre um canal e a gente é voz do município, a gente também vira uma vidraça, né, Janaína? Vidraça no sentido de que algumas pessoas nos criticam e nos colocam à mercê e acham que, de repente, você tem que saber de tudo ou ter uma posição firme em tudo. Então, te parabenizar pelo canal, te parabenizar por tão jovem estar aí à frente de uma mídia, né, importante. Eu falei para você que eu já assisti várias entrevistas do seu canal, então te parabenizo por isso, parabéns, Obrigada. continue, né, não só agora nesse período pré-eleitoral, mas continue depois, né, sempre com muita sabedoria, e agradecer mesmo esse espaço, desse bate-papo, me colocar novamente à disposição dos munícipes, e em especial dos servidores e dos professores, que é a minha grande bandeira, mas hoje e no futuro, né, se assim Deus permitir, é me colocar à disposição de 50 mil mairinquenses, né? E estou à disposição já. Sim, eu quero agradecer, né, a sua participação aqui no meu projeto Política e Cidadania, né? Realmente agradecer, né, pelo trabalho que você tem feito, né, aqui pelo município de Mairinque. E a gente vai estar encerrando a nossa live agora. Muito obrigada. Obrigada, Janaína, e parabéns. Eu que Tchau, agradeço. tchau.